Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo a todos com o versículo lema para essa semana, que se encontra em João 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, que palavra especial é essa em sabermos que Deus veio ao nosso encontro em seu Filho Jesus Cristo, ofereceu seu Filho, seu único Filho, como sacrifício por causa do nosso pecado, do pecado da humanidade, para que pudéssemos ter vida e salvação. E ali é dito que nós precisamos crer em Cristo. Que isso se torne realidade em nossas vidas, que o Senhor nos dê essa fé para que nos agarremos, para que nos apeguemos cada vez mais no nosso Salvador, Jesus Cristo. Com essa palavra eu saúdo a todos e convido a orarmos. Pai amado, te bendizemos e te louvamos por tudo que tu já tens feito em nosso favor, por sempre vir ao nosso encontro para nos dar a salvação, para nos resgatar e para nos abençoar. Obrigado pelo chamado que tu também faz a cada um de nós, de permanecermos contigo, de andarmos nos teus caminhos. Te agradecemos por tudo, Senhor, e pedimos que nos perdoe pelas inúmeras vezes em que nós o desobedecemos, em que nós andamos conforme os nossos próprios interesses e desejos. Perdoa-nos por isso e nos fortaleça a fé através da pregação da Tua Palavra e da ação do Teu Espírito Santo. Por Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, um dos textos indicados para hoje se encontra em Gênesis capítulo 12, os versículos 1 ao 3, que dizem o seguinte: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Até aqui a palavra do Senhor. Queridos, essa é a história, o início da história de Deus com um homem chamado Abrão. Deus se revelou a ele e lhe deu uma ordem com promessa.
Abraão deveria sair da sua terra, do meio dos seus parentes, e ir para um lugar estranho, um lugar desconhecido. Neste novo lugar, o Senhor o abençoaria, fazendo dele um grande povo. No capítulo 11, no texto anterior, o autor de Gênesis dá alguns detalhes sobre esse personagem. Ele era natural de Ur dos Caldeus. Provavelmente essa cidade ficava entre a atual região sul do Iraque e o norte do Kuwait. Era uma importante cidade daquele tempo, então um lugar bom de morar, um lugar protegido. O pai de Abraão resolveu mudar-se de Ur para a região de Canaã, partiu com seus bens, com sua família, mas se estabeleceram em Harã, que ficava provavelmente na situação, na atual Síria, a uns 10 quilômetros de distância de Ur. Abraão já era casado com Sarai, que era estéril. Deus chama Abraão e lhe promete uma posteridade. E Abraão tem aqui o seu primeiro teste de fé. Sair de um local distante, sair da sua terra para um local distante e estranho, naquele tempo não era algo comum. Pelo contrário, era uma aventura perigosa. O Senhor fala de 7 coisas nessa promessa. Abraão se tornaria uma grande nação. Essa é uma promessa que deveria soar como uma piada de mau gosto, porque Abraão era um homem idoso e a sua esposa era estéril. Deus o abençoaria, e bênção aqui é sinônimo de proteção, de cuidado, uma promessa de graça e presente de paz. Deus engrandeceria o seu nome. É interessante que era extremamente isso que os construtores da Torre de Babel, no capítulo 9 de Gênesis, pretendiam quando começaram a edificar a sua torre. Eles buscavam a glória pela sua própria força, pela sua capacidade. E nós sabemos qual foi o resultado disso. Eles não conseguiram e ainda foram espalhados pelos 4 cantos da terra. Mas agora Deus está oferecendo tudo isso de graça para o Abraão. Ele é pai de numerosas nações. Foi profeta, chamado príncipe de Deus, servo de Deus, amigo de Deus. O Alcorão, o livro dos muçulmanos, chama Abraão de amado de Deus. Abraão é considerado o pai dos muçulmanos, dos judeus e dos cristãos. Ele foi separado para abençoar. Abraão é um exemplo de como as pessoas podem ser uma bênção. Quem o abençoasse seria abençoado. Ou seja, as pessoas que reconhecessem e desejassem a bênção para Abraão e sua descendência seriam abençoados. O comportamento das pessoas em relação a Abraão determinaria o comportamento de Deus para com essas pessoas. A bênção que Deus prometeu a Abraão não terminaria com sua morte, mas seguiria na sua descendência. A força da bênção de Deus vale para todos que têm Abraão como pai, isto é, como modelo de fé. Quem o amaldiçoasse seria amaldiçoado. Quem se colocasse contra Abraão estaria se colocando contra o próprio Deus. Deus mesmo seria adversário de quem amaldiçoasse Abraão. E aqui, nessa 6ª promessa, nós encontramos as 2 palavras no hebraico para amaldiçoar. Significa injuriar, insultar ou caluniar. E a segunda, entregar alguém à ira de Deus.
No Novo Testamento nós encontramos essa palavra como anátema. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. 1 Coríntios 16, 22. Mas é interessante que quando o texto fala de bênção, ele dá muito mais peso do que quando fala em maldição. A bênção, como vimos na semana passada, ela chega a ofuscar a maldição. A bênção tem muito mais peso do que a palavra de juízo. Nele, em Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. Abraão se torna a fonte de bênçãos. Dele jorra a bênção de Deus para toda a humanidade. O autor de Gênesis está apontando para o próprio Jesus Cristo, o descendente de Abraão. É isso que o apóstolo Paulo afirma em Gálatas, prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Gálatas 3, versículos 8 a 9. Em Cristo, todo ser humano tem promessa de salvação, de vida eterna. Como falamos semana passada no culto, é preciso crer em Cristo e se agarrar a Ele. As promessas feitas a Abraão se cumprem em Cristo, como Paulo vai dizer em Gálatas 3,16. Quem crê em Jesus Cristo é filho, é descendente de Abraão. E ainda adiante, Paulo afirma: estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes são filhos de Abraão. Gálatas 3, versículo 7. Queridos, Deus chamou Abraão para fora da sua existência. Ele estava perdido e afundado na lama de pecado e idolatria, na perdição. Deus o chama por graça e misericórdia. Abraão fica impressionado com a promessa de Deus e o segue. A promessa de Deus despertou a sua atenção, a sua confiança. Por isso ele se pôs a caminho, ele se pôs a seguir em obediência a esse Deus que o chamou. Assim como Deus chamou Abraão, Ele chama cada um de nós. Também estamos rodeados, imersos no pecado. Não merecemos nada além da ira e da justiça de Deus. Contudo, mesmo assim, Ele estende sua mão para nós, para nos resgatar, para nos dar uma nova vida, uma viva esperança. Não é assim que todos somos chamados a sairmos da nossa terra natal, como foi com Abraão. Mas precisamos obedecer ao Senhor e permitir que Ele nos conduza e não seguirmos os nossos próprios interesses, nossos caminhos. É disso que Cristo estava falando quando Ele afirmou: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir a si mesmo? Lucas 9. Versículos 23 a 25. O chamado de Abraão exigiu obediência e fé, confiança nas promessas de Deus. Quando Abraão abandona sua terra, seus parentes, está demonstrando que acreditava em Deus, nas suas promessas. Deus o tira do meio em que ele vivia, que era cheio de idolatria. Deus o tira de um lugar cheio de falsas crenças, para viver pela promessa da graça do Deus verdadeiro. Desde Abraão, podemos perceber que o ser humano não pode ser salvo por obras, mas sim pela fé na graça de Deus.
Penso que quando Deus nos chama para segui-lo, nós também iniciamos uma jornada onde sabemos o destino, nós vamos para a eternidade, mas não sabemos por onde nós iremos, o que nós enfrentaremos. É um ato de fé e de confiança total no condutor. Deixar tudo para trás é uma provação, um desafio, é uma viagem feita pela fé. A fé que obedece à ordem e orientação de Deus, negando a si mesmo. E da mesma forma como foi com Abraão, Deus associa esse chamado que Ele fez a cada um de nós com promessas tremendas para o futuro. Assim como Abraão, vamos enfrentar momentos de dúvidas, de provações, e pode ser que caiamos muitas vezes, como foi com Abraão. Porém, Abraão sempre retornava para o Senhor, se voltava novamente para Deus e para suas promessas. Não podemos desanimar com as quedas, mas aprendermos com elas que não existe caminho melhor do que os apontados pelo Senhor. Não existem bênçãos melhores do que as prometidas pelo Senhor. Então, queridos irmãos, qual será a nossa decisão? Qual é a tua decisão? Andar com o Senhor e confiar nas suas palavras, na sua promessa, ou andar conforme o nosso coração decidir, ou as ofertas que o mundo nos dá? Basta lermos a Bíblia com cuidado, com essa ótica, que iremos perceber que não vale a pena seguir outro caminho, a não ser aquele apontado pelo Senhor. Não vale a pena andar longe do Senhor. Escolhamos o Senhor, as suas promessas. Nada pode ser comparado a elas, a Ele. As promessas dadas a Abraão são as mesmas oferecidas a nós. Escolhamos o certo, escolhamos o que dura para sempre e não aquilo que é momentâneo e será destruído pela morte. Olhem, para finalizar, o que o Lutero escreveu sobre isso. Você pede que eu o salve, diz o Senhor. Pois bem, não perca paciência. Não tente me ensinar o que fazer, nem ensine a si mesmo. Confie em mim. Eu serei o seu mestre, eu vou guiá-lo no caminho em que andará, segundo o meu agrado. Você pensa que tudo está perdido quando as coisas não acontecem conforme os seus planos? Na verdade, seu modo de pensar lhe é prejudicial, me atrapalha. As coisas têm que acontecer não como você pensa, mas de uma forma que vai além da sua compreensão. Revista-se de falta de entendimento, e eu lhe darei o meu entendimento. O verdadeiro entendimento é não entender nada. Desconhecer o caminho para onde se vai é saber de fato para onde se está indo. Meu entendimento faz com que você não tenha entendimento nenhum. Assim, Abraão deixou sua pátria sem saber para onde ia. Abandonou tudo o que sabia, entregou-se ao meu conhecimento e veio pelo caminho certo ao destino certo. Veja, esse é o caminho da cruz. Você não consegue encontrá-lo e, por isso, tenho de guiá-lo como a um cego. Por isso, nem você, nem qualquer outra pessoa ou criatura, mas eu mesmo quero, através de meu Espírito e da palavra, ensinar-lhe o caminho no qual deve andar. Precisamos verdadeiramente nos entregar nas mãos do Senhor. Esse é o chamado, um chamado cheio de bênçãos, um chamado que não há nada comparado a ele. Que a gente realmente se entregue, que obedeçamos ao Senhor e andemos com Ele.
Que assim seja. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Querido e amado Senhor, muito obrigado pelo chamado que Tu fizeste ao Abraão e por tudo que Tu demonstraste a nós através da vida dele. Quantas bênçãos! É verdade que ele enfrentou muitas provações, muitas dificuldades, mas sabemos que essas coisas foram provas para que ele ficasse cada vez mais firme, mais forte, confiasse cada vez mais em Ti. Obrigado, Senhor, que esse chamado Tu faz a nós hoje. Ajuda-nos, Pai, dê-nos fé, dê-nos um coração obediente, que se rende a Ti, que se entrega totalmente a Ti e aos Teus cuidados. Te pedimos que abençoe e guarde cada pessoa que está ouvindo essa pregação, cada lar, cada família. Transforme os corações, as vidas de cada um. Te pedimos, Pai, que esteja guardando o seu Evelino, dando força para ele, cuidando dele nesse tempo de tratamento, da mesma forma com a Rosana, com a Adeli. Te pedimos, Senhor, pela vida da Lorene, que também está em tratamento, cuida de cada um destes irmãos, restabeleça, cure-os, para que eles fiquem bons e possam testemunhar da Tua maravilha nas vidas deles. Senhor, entregamos tudo nas Tuas mãos, agradecidos, e aquilo que não conseguimos lembrar com as nossas palavras, queremos incluir na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo paire, permaneça sobre cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que eu Te siga, respondo, eis-me aqui. Profetas Te ouviram e seguiram Tua voz, andaram mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos Tu firmaste, sustentando seu vigor. Profetas, Tu me chamas, vê, Senhor, aqui estou. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que eu Te siga, respondo, eis-me aqui. Nos passos de Teu Filho, toda a igreja também vai, seguindo o seu chamado de ser santa qual Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo, me chamas, vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que eu Te siga, respondo, eis-me aqui. Os séculos passaram, não passou, porém Tua voz me chama ainda hoje, que convida a Te seguir. Há homens e mulheres que Te amam mais que assim, e dizem com firmeza, vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que eu Te siga, respondo, eis-me aqui.